Revisão da vida toda! Neste vídeo vamos fazer um apanhado das últimas notícias da revisão da vida toda para colocarmos todos os aposentados e pensionistas no mesmo patamar de conhecimento. Então separei algumas perguntas, sem perder tempo, vamos direto a elas. Eu quero que Deus ilumine a sua vida, te conceda saúde e paciência com esse julgamento do STF, que os aposentados não aguentam mais esperar. Vou falar bem a verdade aqui. Primeira pergunta que vocês estão fazendo: quando o STF deve julgar os embargos de declaração no tema 1102? Eu espero que todos já saibam a essa altura do campeonato o que são os embargos de declaração. No tema 1102, quem entrou com esses embargos foi o INSS, né, porque o INSS perdeu a revisão da vida toda, então foram eles que recorreram dentro da revisão da vida toda. Lá nas ADIs, que são aquelas ações que o STF quer utilizar como uma manobra processual para interferir na revisão da vida toda, lá nas ADIs eles conseguiram um resultado desfavorável para os aposentados, então é o lado dos aposentados que está recorrendo, mas na revisão da vida toda, propriamente dita, quem ganhou a causa de mérito foram os aposentados. Então, fique tranquilo quanto a isso. Agora, esses embargos do INSS, é importante saber quando eles serão julgados, por principalmente dois pontos de vista. O primeiro é o pagamento, né? Quanto antes forem julgados, mais rápido todo mundo vai receber. É claro que sim. Mas o segundo é o que eu quero chamar a atenção. Por quê? Agora eu vou entrar no lado um pouquinho mais técnico, mas vou tentar quebrar o juridiquês, como eu sempre faço. Pessoal, regimento interno do STF mostra que quando um ministro pede vista, ele tem 90 dias para devolver o processo. O pedido de vista de um juiz ou ministro é como se fosse o juiz, ele leva o processo para casa para dar uma olhada. Claro que hoje o processo é eletrônico e nós podemos acessá-lo a qualquer momento pela internet, mas vocês, mais do que eu até, vocês sabem, né, os tempos antigos não tínhamos internet, era tudo no papel, então o juiz, meu pai que foi juiz, por exemplo, né, depois de, já contei a história dele algumas vezes, mas assim, ele levava os processos para casa para dar uma olhada, para fazer a vista dos autos, né? Então, esse pedido de vista da Carmen Lúcia é justamente isso, é como se fosse para ela analisar melhor, ela acha que está tendo muita confusão no STF, ela acha que não ficou muito claro. Como ela pediu vista, o STF determina um prazo de 90 dias para o ministro devolver, ou o que acontece se a Carmen Lúcia não devolver o processo no prazo de 90 dias? Essa já é a segunda pergunta. Pessoal, ela não será punida, mas o processo irá automaticamente para a próxima pauta de julgamento. Professor, quando se darão esses 90 dias, né? Que dia que é o fim desses 90 dias? Pessoal, 90 dias corridos, né? Não são 90 dias úteis. A princípio, 90 dias corridos. Só que eu chamo a atenção para o seguinte: se o STF seguir o rigor técnico, o recesso forense, as férias de julho, pessoal, tô quebrando o juridiquês, pelo amor de Deus, tá? Tô entre aspas, como se fossem, né, as férias de julho. Nesse prazo de julho, não deve contar o prazo dos 90 dias. O que eu quero dizer com isso? Tá, ela pediu vista, né, lá no dia 10, né? Dia 10, beleza. 10 de junho de 2025. Então, 90 dias em regra, se contar que os meses têm 30 dias, daria 10 de junho, tá, 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro. Vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem 31 dias, mas vocês entenderam, seria mais ou menos aí 10 de setembro. Como nós temos recesso forense, nós temos as férias de julho, nesse meio termo, em julho, não vai, via de regra, não deve contabilizar o prazo de 90 dias. Então esse prazo estaria ainda mais esticado, né, até para depois de setembro. Isso é bom ou ruim? Vou explicar isso também. Me acompanha só no raciocínio. Professor, da onde que
o senhor tirou que no recesso forense não vai contar prazo de 90 dias. Pessoal, isso já aconteceu antes, tá bom? No próprio pedido de vista, dentro da revisão da vida toda, isso já aconteceu antes. Então não sou eu que estou falando isso, é o próprio STF no seu regimento interno, em suas decisões e, pelo que nós vimos na prática, determinou que no recesso forense não se contabiliza o prazo do pedido de vista, não se contam os prazos. Faz sentido, pessoal, porque o recesso forense, ele como eu falei, entre aspas, as férias, né, dos ministros. E imagina se você deixa correr o prazo no recesso forense e esse prazo termina em julho. Aí não tem nenhum ministro lá no STF. E aí vai fazer o quê? Entenderam? Então, assim, eu não estou inventando a roda aqui, eu só estou mostrando, né, trazendo um raciocínio lógico. Ah, entendi. Poxa, professor, obrigado pela explicação. Agora eu estou entendendo, muito legal mesmo, eu vejo isso nos comentários direto, muita gente me agradecendo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, de coração. Beleza, você já entendeu que, via de regra, então, né, se fosse contar prazo corrido, seria mais ou menos 10 de setembro. Mas o correto é não contar o prazo do recesso forense, então esse prazo aí iria lá para final de setembro, começo de outubro. Poxa, professor, mas eu não aguento mais esperar a revisão da vida toda. Eu quero receber o que é o meu direito já. Eu concordo, bato palma e estou junto nessa luta. Quem está me assistindo sabe que a minha principal bandeira é o pagamento do reajuste imediato, tá? Ninguém está abrindo mão de atrasados, mas os atrasados, depois a gente entra lá na fila de pagamento de RPVs e precatórios, tudo bem, né? RPVs até 60 salários mínimos, paga em 60 dias, precatórios tem que inscrever para receber lá no outro ano. Tá, esses são os atrasados, mas, poxa vida, pelo menos o reajuste imediato, tá? É a minha causa imediata, é a minha luta, é o pagamento imediato do reajuste. Se você concorda comigo, então já se inscreve nesse canal, que é de graça, e você vai fazer parte dessa luta. E se você quiser o professor Nakamura te representando em Brasília, no Congresso Nacional, vai ser uma honra poder representar os aposentados e pensionistas, e muita gente está preocupado. Poxa, professor, meu voto já é seu, só que eu estou preocupado se o senhor não vai se corromper, não vai se perder nessa política. Pessoal, primeiro que eu nunca pensei em ser político. Eu sou, além de pós-graduado em Direito Previdenciário, em Direito aplicado pela Escola da Magistratura, né, na preparação para ser juiz, eu também sou pós-graduado em Direito Constitucional, tive aula com o ministro Edson Fachin, estudei como as leis são feitas, como a Constituição é feita, como representar a Constituição, então tudo isso eu já me sinto muito preparado. E a minha ideia, se a gente levar esse projeto para frente, é continuar com o canal, é levar vocês, aposentados e pensionistas, para dentro do Congresso Nacional. Vou filmar tudo, esqueça. Vou chamar uma equipe ali para me ajudar, é claro, porque aí, né, alguém tem que filmar, editar o vídeo e tudo mais, beleza, não tem problema nenhum, porque hoje em dia eu faço tudo sozinho, não tem problema nenhum, mas eu vou colocar vocês lá dentro, porque aí a gente vai mostrar quem que é o deputado que está votando a favor, quem que é o deputado que está votando contra, quem que é o deputado que está trancando sessão, o senador também, mesma coisa, quem está a favor, quem está contra, entenderam? Quem a gente escolher como representante, vai ter tempo de fala. Sabe esses cortes que viralizam na internet? O Nicolas falando tal coisa e pá, viraliza, né? E não viraliza à toa, é porque ele fala umas verdades lá na cara do pessoal, que, né, pelo amor de Deus. Tem gente que gosta do senador Cleitinho, tem gente que, enfim. Quem a gente escolher para representar os aposentados também vai ter esse mesmo tempo de fala, também vai ter essa mesma projeção. Então, minha ideia é não me aliar a essa velha política, pelo contrário, trazer vocês para dentro do Congresso Nacional, e eu vou mostrar, ó, esse aqui está fazendo isso aqui, esse aqui está fazendo isso aqui. Mas beleza. Outra pergunta, né, o pessoal está fazendo.
Então, quando que vai ser julgado, né? Depende dessa questão. Outra pergunta, né? Professor, com a publicação do acórdão da ADI 2111, né? Isso pode interferir no julgamento do tema 1102? Pode e, ao meu ver, deve interferir em um sentido. Deixa eu te explicar. Da segurança jurídica. Por quê? Lá nas ADIs, o STF julgou desfavorável aos aposentados. Essa foi a decisão do mérito. Nos primeiros embargos de declaração, os aposentados não conseguiram nada. Primeiros embargos, nada, nenhum resultado positivo. Nos segundos embargos, os aposentados avançaram. Eu digo todo o lado dos aposentados, tá, pessoal? Foi o Medeiros que apresentou junto com o Miguel Torres e toda a equipe de advogados. Vocês sabem que a ABL ajudou a fazer também a petição, né, pessoal? Pelo amor de Deus, então estou dando totais créditos ao Dr. Murilo White, um grande operador do direito, né, um conhecimento técnico, ao Dr. João Badari, o próprio Tiago, o Matheus. Eles se debruçaram madrugadas para fazer essa petição, no que eu pude ajudar também, dando ideias, trazendo pontos de vista, informando, também pude auxiliar. É uma honra, mas eu não quero mérito para mim, não. Eu estou dando mérito, os créditos, justamente para eles, tá bom, pessoal? Eu acho que isso não me faz ser menor nem nada. Eu acho que a grandeza do ser humano está em reconhecer a grandeza dos outros e não ficar se vangloriando. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Para vocês entenderem. Se no primeiro embargo não deu em nada, segundo embargo, avançamos. Uma modulação de efeitos tímida, só garantindo quem já tinha decisão favorável, mas avançamos, concorda comigo? Os segundos embargos obtiveram um resultado melhor que o primeiro. E os terceiros embargos que podem ser protocolados agora? Por que não? Por que não? Se no primeiro não deu nada, o segundo avançamos, por que no terceiro será que não vem a modulação completa para garantir o direito de quem já tem entrado com a ação? Você concorda comigo? Pode não vir, pode vir. Eu estou falando no campo de possibilidades. Professor, mas por que isso é importante? Será que não é melhor enterrar a ADI de uma vez para a gente focar no tema 1102? Pessoal, se nós temos dois caminhos para a vitória, por que a gente vai abrir mão de um deles? Um caminho não atrapalha o outro. Quem quer fazer essa interferência são alguns ministros do STF. Mas vocês viram no voto do André Mendonça como as ADIs não devem interferir no tema 1102? Claro que é uma ótima tese para garantir o direito dos aposentados. Mas se a gente tem a chance de brigar por esse direito também nas ADIs, então por que não? Tá? Essa é a minha opinião, tá? Você pode discordar. Porque eu penso assim, se a gente tem duas flechas para atirar, vamos atirar as duas, pessoal. Uai, entenderam? A gente já conseguiu avançar. Por que nos terceiros embarques, será que a gente não vai conseguir a modulação que a gente quer? Eu creio que é possível. Eu creio que seja possível. É difícil, claro, mas e isso nos traz também para o julgamento do tema 1102. Será que os ministros podem julgar o tema 1102 antes do trânsito em julgado das ADIs? Não podem. Não podem, pessoal. O raciocínio é claro mais uma vez. Olha, como eu estou tentando desenhar aqui de forma bem clara. Pessoal, se o Barroso e os outros ministros estão utilizando as ADIs para interferir no tema 1102, então o tema 1102, que é a revisão da vida toda, propriamente dita, não pode ser julgado se não tiver o trânsito em julgado aqui das ADIs. Por quê? Imagine você, se o STF julga a revisão da vida toda antes do julgamento dos segundos embargos nas ADIs. Imagina se o STF, por exemplo, derruba, sei lá, de algum jeito, derruba a revisão da vida, bate na madeira, só estou dando um exemplo. Se o STF, de algum jeito, sei lá, derruba a revisão da vida toda no tema 1102, para depois na ADI ele garantir o direito de quem tinha decisão favorável. Seria um desastre, não seria? Então, se o STF quer que as ADIs interfiram no tema 1102,
seja na modulação de efeito, seja limitando direito para quem já tem entrado com ação, o raciocínio lógico é que tenha o trânsito em julgado, que fique tudo decidido aqui nas ADIs, para daí sim os ministros poderem tratar com calma do tema 1102. Sabe por quê? Porque senão vai ficar aquela história, pessoal. Julga embargo da ADI, aí consegue mais uma pequena vitória. Aí julga o embargos do tema 1102. Aí julga a ADI de novo. Aí julga o tema 1102. Não vai ter fim, pessoal. Não vai ter fim. E o pior, o STF vai ficar nessa reviravolta até quando? Já tivemos uma reviravolta a favor dos aposentados, já tivemos uma reviravolta contra os aposentados, agora uma nova onda a favor dos aposentados. Até quando? Então, ao meu ver, né, precisa sim entrar com novos embargos nas ADIs. Isso também vai nos ganhar tempo para o tema 1102, porque em setembro o ministro Edson Fachin assume como presidente do STF e o Fachin foi favorável do começo ao fim. E não só isso, vocês viram com o Barroso na presidência do STF, vocês viram, pessoal, o poder que o presidente do STF tem, não só de escolher a pauta de julgamento, como também, durante o julgamento, o Barroso apertando os outros ministros, apertando o Fux falando sobre salário e maternidade, sobre fator previdenciário, e o Barroso perguntando, tá, mas e a revisão da vida toda, vai interferir? Vai interferir. Vocês assistiram, está ao vivo, está gravado, né? Foi gravado ao vivo, né? Está gravado, hoje você pode assistir esse julgamento, dia 21 de março de 2024, está lá no site do YouTube do STF até hoje. Então, se ficar nesse ping-pong, isso é ruim para o Brasil, é ruim para o aposentado, é ruim para todo mundo. Claro que a gente quer o pagamento imediato já, e essa é a minha luta, claro. Mas se você confia no pensamento estratégico para garantir o recebimento do maior número de aposentados, então eu creio que sim, devemos ter novos embargos nas ADIs, creio que sim. Creio que devemos lutar até o final, porque se temos mais de uma flecha, a gente vai atirar todas. Outro ponto. Creio também que o tema 1102 só deva ser julgado depois das ADIs. E decide primeiro as ADIs, depois vem falar de revisão da vida toda. Porque as ADIs nunca trataram de revisão da vida toda. Então vamos ver como é que vai ficar. Senão, como eu falei, vai ficar esse ping-pong. Então, né, você precisa manter seu processo ativo, precisa cuidar bem do seu processo, precisa verificar como é que tá, se tá tudo certinho, então pergunta aí pro seu advogado que vai dar tudo certo na sua vida, tá? Eu abri algumas vagas, né, elas já estão se esgotando, algumas vagas de atendimento, de análise completa, outras revisões, verificar processos, verificar outras questões, inclusive, enfim. E eu fico feliz, né, que Deus está me concedendo a saúde para poder trazer essas informações aqui para vocês. E espero conseguir explicar essa confusão que o STF está fazendo, não só na cabeça dos aposentados, como também na cabeça dos advogados. Pessoal, ninguém está entendendo mais nada, mas Deus é maior que tudo isso, Ele sabe de tudo e espero que seja feita a justiça, porque, olha, se essa patifaria com os aposentados continuar, pessoal, eu não sei não sei, não quero nem me alongar nisso aí. Vamos lá. Para a próxima live aqui, eu já quero trazer as próximas perguntas, então vai deixando as perguntas nos comentários, mesmo que você não tenha visto ao vivo, pessoal, mesmo que você tenha visto depois, eu tô assistindo, sei lá, 10 horas da noite aqui, comenta, mesmo assim, deixa nos comentários a sua dúvida, tá? Porque, vou falar de cálculos oficiais depois da revisão da vida toda, como que o governo está justificando esses bilhões do impacto, em caso de nulidade, tinha aquela questão da anulação do STJ, como que a nova composição do STF pode alterar o julgamento, quem entrou com um processo, está tendo decisão desfavorável, o que tem que fazer? Pessoal, nesse caso, entra em contato com o seu advogado,
ou entre em contato no WhatsApp do link do comentário fixado para ver se a gente pode te ajudar. Se não der para te ajudar, não vai dar para te ajudar. Mas se der para te ajudar, a gente vai, se for da sua vontade, tomaremos as providências cabíveis, mas entre em contato com o seu advogado, esse é o mais importante de tudo. Aí, se o seu advogado não te responder, se você não ficar satisfeito com a resposta, você pode sim procurar uma segunda opinião, tá? O pessoal também está falando se a revisão da vida toda tem alguma esperança dos embargos e tal, se modulação de efeitos. Tá, tem bastante pergunta ainda para as próximas lives, eu vou trazer tudo isso. Também vou falar sobre os projetos de lei. Pessoal, a gente vai junto, a gente vai caminhar junto. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado e até a próxima.